Fala rapaziada do meu canal, todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tô gravando pra vocês aqui deste ângulo. Eu acabei de chegar da escola e bom, a gente tá aqui pra comentar um pouquinho sobre angústia. Angústia perante a filosofia. A gente vai dissertar um pouco a angústia da filosofia, a angústia da vida, nesse sentido. Então vai ser um conteúdo filosófico hoje pra vocês, fechou? Antes, se inscreve no canal, deixa seu like. Eu não vou ficar enchendo o saco muito de vocês disso, porque vocês andam se inscrevendo. Tenho mais de 100 inscritos nesse canal, só agradecer a vocês, como eu já agradeci antes. Bom, agora, deixa eu ver que horas são. Agora são 1h01 da tarde, nesse exato momento que eu tô gravando pra vocês, tá? Bom, vamos lá. A angústia, ela é um sentimento meio que inexplicável. A gente não vai ter muitas palavras, pelo menos no nosso português, que a gente consiga explicar o que possa ser ou se definir a angústia, né? A angústia, ela vai existir de várias formas diferentes, ela vai existir de vários jeitos diferentes, de acordo com modelos de pessoas diferentes. Então, assim, a angústia, ela muda de pessoa para pessoa, né? Além da angústia, a angústia da vida, né? A angústia da existência, e na minha opinião, eu acho que a angústia, né, da existência é a pior angústia que um ser humano pode ter, né? Que é a angústia de que parece que nada tá fazendo sentido, que parece que nada tá funcionando. A gente tem essa angústia da vida. O que é que ela simboliza, né? Ela simboliza simplesmente de que você está construindo algo, né? Seja lendo, seja trabalhando, etc. Mas parece que nada funciona, né? A angústia, ela vai surgir mais ou menos nesse período. E a angústia, ela costuma misturar vários sentimentos em algo só. Então a angústia, ela vai se misturar sentimentos de rejeição romântica, de rejeição do grupo social, ela vai misturar rejeição, às vezes ela vai misturar problemas financeiros, ou etc, etc, etc. Então a angústia, ela vai acumular tudo aquilo, ela vai agir desta forma. Claro que é muito ruim, é muito difícil eu queria citar para vocês o que é angústia, né, nesse sentido, mas com palavras, porque é algo muito mais sensível, é algo muito mais sentimental do que algo mais racional. Então, realmente é difícil a gente estar entendendo como que é a angústia perante a visão de outra pessoa. Tem um filósofo muito interessante que ele vai retratar sobre isso, Dostoiévski, né? Dostoiévski, ele vai retratar sobre essa questão mais triste. Schopenhauer também vai vir com essa questão mais triste, essa questão um pouco mais dolorosa, um filósofo um pouco mais dolorido, vamos dizer assim. E esses filósofos, eles vão retratar pra gente que a dor, ela faz parte do processo, né? Por mais que eles sejam um pouco mais depressivos, também Kafka, né? Carta ao Pai, o livro Metamorfose também, são obras que, querendo ou não, são obras que vão retratar desse lado mais melancólico do ser, né, cara? Obras que mexem com o ser de toda forma, né? E, na minha opinião, essas obras, né, elas refletem o que a gente é, certo? Elas refletem o que a gente é, como a gente representa como ser humano. Porque, querendo ou não, o racional, na minha opinião, nessa questão de Sócrates, né? Se a gente for puxar Sócrates, eu digo pra você que Sócrates errou, na minha opinião, em falar que a vida é uma vida boa a partir do momento que você questiona e busca aprender com o questionamento e questiona tudo em busca da verdade. Claro, questionar é muito importante, é algo que, claro, molda a gente como ser, mas eu acredito que nem sempre o questionamento é a melhor forma de se lidar com as coisas, é o melhor caminho, entende? Às vezes, outros tipos de coisa, como a aceitação e a revolta, como diz Albert Camus, talvez possa fazer um parâmetro. Claro que aqui a gente está falando de Grécia Antiga, antes de Cristo, né, com Sócrates, e do outro a gente está falando de Albert Camus, da filosofia moderna, da filosofia contemporânea, perdão. Mas, enfim, voltando para falar de angústia, eu acho que a angústia também é um sentimento, né, que não tem um prazo de validade, né? Se a gente for pegar a alegria em específico, se a gente for pegar a alegria e puxar um traço, a gente vê que a alegria tem o início, o pico e a baixa. Todos os sentimentos têm esse pico. A tristeza, ela também tem esse pico.
né? Às vezes demora um pouco mais, mas tem o início, que é geralmente o que desencadeou a tristeza. Tem o pico, que geralmente é onde a tristeza mais se espalha na mente humana. E a gente tem o final, né, da tristeza, que geralmente quando o problema é resolvido, etc. Veja bem, eu não falo de depressão, tá? Eu falo de tristeza, são sentimentos diferentes. Mas enfim, eu acho que a angústia ela não tem um início, um meio, um fim. A angústia ela existe. E por que a angústia ela existe? É bom a gente dissertar disso também, né? Por que a angústia existe? Por que ela é um sentimento muito comum? Cara, eu diria que na minha opinião a angústia ela existe por conta de uma coisa. Não estamos seguindo o fluxo da natureza. Eu tenho que explicar isso pra vocês, é uma ideia que eu já tenho há um tempo, mas vamos lá. A natureza ela segue um fluxo, né? Qual é o fluxo da natureza? Bom, comentei isso num áudio que eu fiz pra vocês aqui, mas o fluxo da natureza é literalmente, por exemplo, tô gravando pra vocês. O fluxo é o quê? É eu continuar falando e gravando. Se tá chovendo, né? Se tá chovendo bastante, o que acontece? A chuva ela cai, ela bate no chão e fica daquele jeito. Isso é o fluxo da natureza, né? A angústia seria quando você não tá em sintonia consigo próprio. Tá? E veja, eu vou falar a minha filosofia pessoal agora, caso queira seguir à vontade, mas a minha filosofia pessoal é a seguinte: existe 4 modelos de persona que você tem que seguir. Esses 4 é uma coisa que tem que estar alinhada uma com a outra. Tem o religioso é importante estar alinhado, porque o religioso, querendo ou não, é o espírito, é a alma, e o religioso tem que estar alinhado. Como? Bom, dependendo do que você segue, às vezes o religioso é ler a Bíblia, às vezes é orar, às vezes é participar de grupos. Isso seria fortalecer o espírito, fortalecer a alma. Logo em seguida a gente tem o conhecimento, o estudo. Eu acho que é muito importante pautar o estudo, estudo autônomo de preferência, não aquele estudo de escola convencional. Eu falo do estudo autônomo em casa, com qualquer celular que você tem. Aí eu já gravei um vídeo para vocês de como estudar com um celular, e usei esse celular como exemplo, um J5 de 2016. Então, assim, estudar de forma autônoma é uma das melhores formas que tem, alinhando esses dois. Depois a gente tem o físico, cuidar do físico é importante. Não precisa treinar para ficar bombado, mas eu acho que treinar para manter uma saúde estável, né, para evitar doenças, para evitar gripe, aprender, quem sabe, uma arte marcial para aprender a autodefesa, é muito importante. E por último, eu finalizo falando do financeiro, trabalho, dinheiro, investimentos, Bitcoin, dólar. Esse tema também para mim é o que mais pega. Né? E esses 4 alinhados seria o fluxo da natureza perante você. Então, quando você alinha esses 4, quando você está bem de espírito, quando você está muito bem estudando, quando você tem um físico aceitável ou muito bom, porque você treina, e você tem um financeiro também estável, né? Você tem a paz, porque é o seguinte da natureza: quando um desmorona praticamente todos, né? Causa um embolamento. Aí surge a angústia. A angústia também ela vai surgir como pensamento de estudo também, né? Por mais que seja algo muito difícil de pautar, muito difícil de estudar, né? Eu, antes de fechar o vídeo para vocês, né, eu deixo um questionamento, né? Tenta pegar pega um caderno, de preferência assim em papel, não tenta pelo celular, né? Pega um caderno, pega uma caneta, né? Uma caneta de preferência, e escreve, defina angústia. Pode ser a sua angústia pessoal, pode ser a angústia de um modo geral. Defina a palavra angústia. Decida como você vai fazer isso, né? E tente escrever pelo menos uma folha inteira definindo o que era angústia. Você vai ver que provavelmente você não vai conseguir, porque ela não é um sentimento que você vai pautar em palavras. É muito um sentimento mais sentimental. É algo que você mais sente do que fala, compreende? E é isso que eu queria falar pra vocês, um videozinho de filosofia nesse enquadro. Pretendo trazer muito conteúdo de filosofia aqui, sempre cada vez mais aumentando essa demanda, trazendo as minhas filosofias e também usando outros filósofos como base. É isso, valeu, tamo junto.